Oi, pessoal. Essa aula está sendo gravada por conta do atraso da matéria que era para ser ministrada anteriormente. E como eu sei que alguns de vocês trabalham, outros têm filhos, então nós resolvemos deixar gravada para atualizar e o cronograma se manter das aulas teóricas da disciplina. E inicialmente eu também peço um pouco de desculpas para vocês, porque eu não tenho o hábito de gravar aulas, então talvez tenha umas gaguejadas durante a gravação. Bom, essa aula é da avaliação pré-operatória. Esse nome em si da aula não quer dizer que essa avaliação dos pacientes sejam apenas no pré-operatório. É uma avaliação que vai ser usada para qualquer tipo de atendimento odontológico, seja ele ambulatorial ou hospitalar. A avaliação do paciente, ela é de suma importância e vocês já devem ter visto isso na propedêutica. Então, quando nós falamos de uma avaliação de um paciente, nós temos que levar em consideração o exame clínico, que é aquela anamnese mais o exame físico. Esse exame clínico, ele tem que ser feito com um detalhamento muito grande, porque é através dele que nós vamos saber a doença que esse paciente tem e como está aquele estado de saúde, tanto odontológico como geral do paciente. Para isso, nós vamos utilizar da anamnese, que é um exame mais subjetivo, onde nós vamos identificar queixa principal daquele paciente, o que levou ele a fazer esse tratamento, qual o que ele precisa, né, o que vai suprir a necessidade dele no tratamento. A história da doença, se essa queixa, se essa patologia que ele tem, ou se isso começou agora, se isso é tardio, se já teve algum tratamento anterior ou não. Também a história bucal se torna importante para correlacionar ao caso em si e fazer um planejamento dos tratamentos por ordem de necessidade ou de urgência. E a história médica é aquela história dos problemas que ele tem sistêmico. Se ele trata, se ele foi ao médico, se ele vai constantemente, se ele tem alguma doença crônica, autoimune, se ele faz tratamento medicamentoso, se ele é hipertenso, se ele controla essa hipertensão medicamentosamente ou não. Todos esses detalhes, eles são importantíssimos, porque essa conversa que é tida com o paciente para o exame para a anamnese, ela não é só para responder os questionamentos, mas sim para compreender todas essas questões, tirar desse paciente, sugar desse paciente toda e qualquer informação. Porque a interação dessas informações, como antecedentes familiares, como hábitos de tabagismo, álcool ou uso de drogas, tudo isso nós vamos linkar junto ao exame físico do nosso paciente e vamos fazer uma hipótese diagnóstica ou fazer uma interação entre a queixa, os problemas bucais e a história médica do paciente. Quando esse paciente ele entra você chama esse paciente para o atendimento, ele traz para você uma resposta não verbal, um diagnóstico que pode ser associado a todos esses detalhes a partir da observação. Observa o andar do paciente, a postura, o corpo em si, se ele tem alguma elevação na região abdominal, se ele tem algum tipo sugestivo de bócio, se ele tem algum inchaço em tornozelo, qual é a cor da pele dele, a cor dos olhos. Tudo isso é muito importante a partir do momento que você chama esse paciente e você está observando.
a palpação na região ganglionar, ao escutar aquele paciente através da aferição da pressão arterial, a glicemia, o olfato dele, que pode remeter a um caso de uma periodontite ou uma periodontite associada a uma infecção. Esses mínimos detalhes serão somados e vão gerar um planejamento para aquele atendimento do paciente. Hoje nós conseguimos ver que esse exame clínico ele se tornou muito subvalorizado. Isso acontece porque o profissional ele acaba tendo uma segurança naquele atendimento, naquele seu exame utilizado, ou muitas vezes tem a pressão por resultados, por atendimentos mais rápidos. Os planos de saúde acabam pagando ou não pagando por esse atendimento. E aqueles questionários, então, acabam sendo padronizados, sendo curtos ou deixando com o paciente para preencher na sala de espera. Mas o que é muito importante não é simplesmente o paciente preencher um questionário, mas sim aquela conversa, aquele contato inicial com o paciente. Esse contato, essa conversa passa segurança para o paciente e você consegue, através disso, trazer dados que simplesmente deixando esse questionário para ele preencher não serão captados e analisados. Na conversa com ele, você consegue entender se ele tem algum problema familiar, se ele tem alguma coisa que acarrete uma ansiedade maior ou menor, um estresse. E isso você consegue somar a todos os dados que você obteve. E o Código de Ética Odontológica, ele relata que é muito importante zelar pela saúde e pela dignidade daquele paciente. E o porquê eu estou falando isso? Porque justamente a ausência de um exame clínico ideal pode gerar problemas com o paciente na cadeira odontológica. E deixar de prestar socorro a essa vítima se torna um crime. E a omissão, ela vai ser relevante nesse caso. Então, o atendimento, ele tem que começar com a maior quantidade de questionamentos e detalhes para formar aquela hipótese diagnóstica do paciente como um todo. Eu falo isso porque nem tudo na vida são flores. Existem dificuldades para todos, só que essas dificuldades elas variam. Essas tormentas ou tempestades variam de pessoa para pessoa, de classe social, de problema com doença, com dinheiro, com emprego, com filho. E isso acaba acarretando uma dor, um sofrimento e leva esse paciente, juntamente do ritmo de vida veloz que nós temos hoje, com o WhatsApp, redes sociais, onde o trabalho é levado para casa em todos os momentos, obrigatoriamente, a desencadear vários tipos de problemas sistêmicos e transtornos mentais. Diante disso, o uso de medicação por parte dos pacientes, eles se tornam muito amplos. Então, os pacientes acabam usando medicações não só para estabilizar o sistema emocional, como doenças sistêmicas, tem interações medicamentosas, os transtornos mentais, eles ocorrem com uma maior efetividade, com uma dependência do tabaco, um transtorno de ansiedade, uma depressão, até mesmo aqueles transtornos somatoformes. Isso eu falo de acordo com essa aula que eu montei há uns 15 dias atrás. Hoje, nós podemos ver que o cenário mundial é outro. Esse cenário de uma pandemia, ele influencia a minha vida, a sua vida e a vida de todos na população. E isso vem acarretar
no fim dessa pandemia, pessoas com transtornos tanto somatoformes, com agravamento dos problemas sistêmicos, problemas cardíacos, entre outros. E aquela anamnese ou aquele exame clínico inicial, ele se torna cada vez mais importante. Porque depois de uma pandemia, de um desemprego, de uma perda de imóvel, perda de carro, perda de ente querido, de uma depressão, de uma síndrome do pânico, um limiar de dor alterado. Tudo isso pode ser gerado ou pode gerar várias doenças. Vocês imaginem que o sistema simpático ele fica em alerta, porque todo medo, toda mudança que o organismo sofre, o sistema simpático vai ser ativado e esse sistema simpático, ele, como todo mundo sabe, ele é responsável por várias atuações no nosso organismo. Então, quando o sistema simpático está atuante, nós vamos ter o sistema basicamente de excitação. Porque o simpático ele ajuda o organismo naquela situação de perigo, de esforço ou de estresse físico e psíquico. Então, essas diversas alterações, elas vão acontecer, até porque nós humanos, nós temos aquele instinto de sobreviver. Então, frente a um risco iminente, esse instinto de sobrevivência provoca diversas alterações no organismo. E essas alterações, elas partem desde uma alteração no batimento cardíaco, numa alteração na frequência respiratória e um trabalho mais excessivo da adrenal com as catecolaminas. O organismo, com todo esse trabalho acelerado, precisa de mais nutrição, de mais oxigenação. Então, todo o sistema ele funciona mais acelerado, porque o nosso sistema simpático vai estar em vigília. E o que acontece com tudo isso é que nós favorecemos a doenças sistêmicas ou doenças emocionais. Então, após essa pandemia, provavelmente as doenças terão um certo agravamento, porque não só as doenças sistêmicas, mas como as psíquicas, aquele transtorno de ansiedade que já acontece normalmente pela vida frenética, ele pode se tornar muito mais intenso após essa crise mundial. Então, o paciente que vai chegar no nosso atendimento após essa fase de pandemia, ele não vai ser o mesmo paciente que chegou anteriormente. Pode ter certeza que pelo menos durante essa fase inicial, né, esse término inicial, todos nós vamos ter alguma coisa alterada em relação emocional, em relação sistêmica. Porque o comprometimento do parasimpático, a função do parasimpático, esse parasimpático funcionando, ele vai gerar imensas atuações no nosso organismo. Até porque é um sistema que ele atua nos músculos involuntários, liso e cardíaco e na secreção de glândulas exógenas. Então, os músculos liso e cardíaco, nós sabemos que são importantíssimos no nosso organismo. Então, essa medicação vai ser muito usada, essa interação medicamentosa
vai ser exacerbada, associada a problemas emocionais. Isso tudo vai levar esse paciente a ter ou a manter diversos problemas, como os problemas cardíacos, que hoje são os problemas de maior índice junto da hipertensão e diabetes nos pacientes que aparecem na nossa clínica. Entre esses problemas cardíacos, nós podemos falar do acidente vascular encefálico, da angina, infarto do miocárdio, arritmias, endocardite bacteriana, insuficiência cardíaca. O acidente vascular encefálico, ele pode ser isquêmico ou hemorrágico. Então, ele pode ser acarretado pela arteriosclerose, por alguma aneurisma ou malformação arteriovenosa. E o que acontece na região cerebral é que precisa de muita nutrição, de muita oxigenação, o metabolismo ali é muito rápido para manter os neurônios vivos, as sinapses. E isso, então, acarreta a deficiência na nutrição. Esse AVE, ele pode ser potencializado, a sua ocorrência pode ser potencializada por diversas doenças sistêmicas, como a hipertensão arterial, que vai acelerar aquele processo de arteriosclerose, também podendo levar àquela isquemia vascular e o rompimento, podendo levar à isquemia vascular. Além dessa hipertensão, também tem a doença cardíaca, que aquela deficiência no suprimento ou nos batimentos cardíacos vão comprometer a irrigação na região cerebral. Nós podemos também associar a isso o colesterol. Aquele colesterol, que é aquela gordura animal, quando ele está aumentado no organismo, ele vai propiciar a formação da arteriosclerose. Como o colesterol não apresenta alterado, não apresenta sintomatologia, muitas vezes esses pacientes não fazem exame de rotina e não têm esse conhecimento. E quando é feito algum tipo de exame ou quando tem alguma sintomatologia, normalmente ela é cardíaca e pode levar já esse paciente a um comprometimento maior da região cardíaca. Outra doença que pode ser associada ou favorecer é o tabagismo. Porque o tabagismo, ele vai atuar na aceleração, né, desse processo de arteriosclerose, porque ele vai mexer também com o endotélio vascular, deixando esse endotélio com uma elasticidade menor. Nós devemos lembrar da diabetes, que é outra doença que leva a uma disfunção endotelial. E isso também leva à arteriosclerose. Então, é possível ver que várias doenças levam à formação da arteriosclerose. Fora a alimentação desse paciente, o ritmo de vida, a prática de exercícios ou não. O que nós podemos entender é que quando esse paciente relata que ele teve um acidente vascular encefálico e ele já tem uma outra doença associada, nós podemos pensar que essa associação, esse estresse do dia a dia, essa ansiedade que ele tem ou essa depressão que ele tem junto de uma hipertensão, de uma diabetes, esse paciente vai se tornando com um grau de risco cirúrgico maior do que um paciente que só tem uma depressão, ou do que o paciente que só tem uma hipertensão arterial. Essa somatória de doenças, elas propiciam um risco a esse paciente que eu tenho que associar também com a medicação.
A medicação que esses pacientes usam, elas podem ter interações entre si e também influenciar o anestésico e as medicações que nós vamos prescrever. Um paciente que teve acidente vascular, é importante eu lembrar que ele deve fazer uso de anticoagulantes ou aquela medicação para hipertensão, se essa hipertensão está associada. E essas medicações, como o anticoagulante, eu tenho que ver qual é o tipo, qual é a dose, e se essa medicação, se esse anticoagulante vai ser necessário ser avaliado junto ao médico ou não. Se ele vai influenciar na minha coagulação ou não. Isso tudo eu posso avaliar concomitante com o médico do paciente, através de um encaminhamento, de uma declaração, solicitando essa avaliação. Para tratar um paciente como um paciente que teve um AVE, o importante é esse paciente estar estabilizado. Estabilizado da condição cardíaca ou da condição sistêmica como um todo. A angina, ela acontece como aquela dor no peito ou no braço, ou na mandíbula do lado esquerdo, ou até mesmo um desconforto. E está relacionada a uma doença cardíaca coronariana. Geralmente é uma isquemia na região das coronárias, na região cardíaca, e por um esforço físico, como subir escada ou fortes emoções, vai desencadear essa sensação dolorosa. Porque quando são feitos esforços ou o parasimpático vai trabalhar gerando aquela taquicardia, esse músculo cardíaco ele vai precisar de uma quantidade maior de oxigenação. E com essa isquemia, essa oxigenação tem uma dificuldade em chegar na região junto com os nutrientes e leva à angina. A angina ela vai acontecer e vai cessar. Por isso também é de grande importância reduzir a ansiedade no tratamento desse paciente e sempre monitorar os seus sinais vitais. Outra coisa muito importante é o tipo de anestésico utilizado. Nesse caso, nós temos que lembrar que o anestésico, a prilocaína, que tem felipressina, ela não vai agir diretamente no miocárdio, mas sim na musculatura lisa dos vasos. E essa propriedade dela facilita, beneficia o paciente que tem problema cardíaco. Só que a gente também precisa lembrar que ela não tem uma vasoconstrição tão eficaz como os anestésicos com adrenalina. E quando essa isquemia vira uma obstrução, esse músculo cardíaco ele vai a uma morte, né, do músculo e uma necrose, porque ele não tem mais nenhum suprimento de oxigenação. Então, isso é o infarto do miocárdio. Quando o paciente relata que já teve um infarto, provavelmente ele vai ter um colesterol aumentado ou uma hipertensão ou até mesmo diabetes associada, porque esse infarto ele é aquela obstrução das artérias coronárias, que normalmente ocorre por uma arteriosclerose. Então, são pacientes que após o infarto podem desencadear uma insuficiência cardíaca e essa insuficiência levar a um problema pulmonar, já que o pulmão vai fazer aquela hematose do sangue. O paciente deve ter um acompanhamento médico constante e vai fazer uso de algumas medicações, que podem ser medicações cardíacas, medicações para hipertensão e anticoagulantes. O infarto do miocárdio, com menos de 6 meses, ele não é indicado o tratamento. Então, nesses casos, nós podemos também conversar com o médico desse paciente.
E além da angina, no infarto ou em todos os problemas cardíacos, nós podemos usar a prilocaína, que é com a felipressina, que favorece, né, diminui o risco daquela vasoconstrição na região do músculo cardíaco pela adrenalina. As arritmias, elas acabam acontecendo porque o coração, ele é uma bomba. E essa bomba, ela tem uma pressão e também tem impulsos elétricos para o funcionamento desse coração. E quando esses impulsos elétricos eles estão desordenados, vai gerar essa arritmia. Essa arritmia pode ser uma taquicardia, uma bradicardia. Quando nós falamos de taquicardia, esses movimentos, esses impulsos, eles estão desordenados, mas em excesso na região do coração. Já a bradicardia, eles vão estar diminuídos e tanto um quanto o outro vão diminuir o suprimento e a oxigenação do restante do corpo. Porque mesmo batendo como uma taquicardia mais acelerado, esse batimento ele não é eficaz para manter a circulação e levar esse sangue para uma hematose ou para o organismo. Então, esse paciente, ele provavelmente faz algum tratamento. Um tratamento que pode ser medicamentoso ou não, depende do tipo de arritmia. Ele vai ser um paciente que nós vamos ter que tomar os mesmos protocolos com os outros pacientes cardíacos. Anestésico, redução de ansiedade, observar anticoagulante e comprovar que esse paciente está estabilizado. A partir do momento que ele está estabilizado no seu problema cardíaco, o tratamento pode ser sem nenhum tipo de problema. Dando continuidade, nós vamos falar das endocardites bacterianas. Essas endocardites, elas acontecem quando alguma bactéria entra na corrente sanguínea e vai se estabelecer naquele revestimento interno do coração, o endocárdio, uma válvula ou num vaso ali na região. Antes de 2007, o protocolo medicamentoso para endocardite era usado em vários tipos de doença. A partir de 2007, a American Heart Association mudou esse protocolo e solicitou a profilaxia antibiótica para doenças consideradas mais graves e um número mais restrito de doenças. Então, essas recomendações foram simplificadas. E esses antibióticos, então, ficaram recomendados para aquele paciente que tem uma válvula cardíaca ou alguma prótese cardíaca, já tiveram um histórico de endocardite, realizaram transplante cardíaco com função anormal de válvula e aquelas doenças congênitas que podem ser cianóticas ou não. A utilização da profilaxia antibiótica, ela é proposta, porém, ela não garante que esse paciente não vá ter a endocardite. A American Heart Association relata que o uso dessa profilaxia, ela tenta melhorar a possibilidade de prevenir a endocardite, não que o paciente, não que essa profilaxia previna necessariamente a endocardite, isso não é comprovado. A profilaxia antibiótica para os tratamentos desses pacientes, ela é a amoxicilina, 2 gramas, na realidade são 4 comprimidos da amoxicilina de 500 miligramas. E é aplicada, dado ao paciente, 1 hora antes do procedimento a ser realizado. Quando esse paciente ele é alérgico à amoxicilina, a profilaxia ela é feita através da clindamicina. Essa clindamicina ela é 300 miligramas, porém a prescrição
é também 1 hora antes, mais de 600 miligramas. Mesmo com esse protocolo da American Heart Association, existem alguns cardiologistas que solicitam essa profilaxia antibiótica para outros tipos de doenças cardíacas. Já a insuficiência cardíaca, ela não significa que o coração parou de funcionar, mas que ele apenas não consegue bombear o sangue suficiente para realizar as necessidades do corpo. Isso pode acontecer quando esse músculo cardíaco se tornou mais fraco do que o normal. E quando esse sangue ele não circula normalmente, os rins vão receber uma menor quantidade de sangue, vão filtrar uma menor quantidade, e com isso não vão eliminar aquelas toxicidades necessárias. Esse líquido que vai ficar vai acabar acumulando nos pulmões, no fígado e também nas pernas, naquela região de pé, tornozelo. Esse fluido acumula e vai fazendo esse congestionamento, o que nós podemos chamar de insuficiência cardíaca congestiva. Então, o paciente que tem essa insuficiência, ele vai apresentar algum outro problema renal, pulmonar ou ambos os problemas, também problema no fígado, pode ter uma insuficiência nesses órgãos e vai fazer uso de algumas medicações, como diuréticos, como medicação como captopril, a digoxina, que é para ajudar aquele coração se contrair com uma força maior, coisa que não é possível pela insuficiência cardíaca. Então, esse paciente é um paciente que não tem só uma insuficiência cardíaca, ele tem insuficiências ou problemas em outros órgãos, o que acarreta um sistema com funcionamento debilitado. E esse funcionamento debilitado vai acarretar uma complicação muito maior nesse paciente quando ele não está estabilizado. Dando continuidade, mas agora falando de problemas pulmonares, vamos citar a asma DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, e a asfixia. Quando nós falamos da asma, é importante entender que a asma ela pode ser de causa genética, causa ambiental e tem fortemente um fator alérgico associado. Então, ela vai gerar uma inflamação nas vias respiratórias e justamente com a exposição a esses fatores alergênicos, como pó doméstico, pelos, ácaro, e vai fazer com que os brônquios acabem se fechando, né, inflamando, produzindo também muco, e isso vai gerar uma falta de ar, um chiado no peito. Os fatores emocionais e climáticos também vêm desencadear as crises. Normalmente, esses pacientes, eles fazem tratamento com broncodilatadores ou, em alguns casos, com o uso de corticoide. Esse corticoide nós precisamos avaliar se tem algum risco de insuficiência na glândula suprarrenal, quando o corticoide é usado de forma crônica. Esses broncodilatadores, quando o paciente tem com frequência essa crise, ele já usa, ele leva com ele. A asma, ela vai apresentar alguns sintomas, como eu já falei, da falta de ar, do chiado, a dificuldade respiratória, aquela sensação de aperto no peito e tosse. E esses sintomas, eles variam durante o dia, noite, com esforço. E o paciente que tem asma, nós devemos evitar também o uso dos AINES, dos anti-inflamatórios não esteroidais, porque essa medicação ela acaba atuando nas prostaglandinas, que são vasodilatadoras e broncodilatadoras, e acabam piorando o paciente que tem a asma.
Quando a asma está controlada, esse paciente é estabilizado, não tem nenhum problema em relação ao tratamento. A asfixia mais comum que nós vamos comentar é pelo aprisionamento de algum corpo estranho na região das vias aéreas, das vias respiratórias. Na área da odontologia, isso é muito importante porque nós lidamos com vários instrumentais ou pecinhas pequenas, o que pode acabar caindo na boca do paciente, levando a uma asfixia. Esse paciente ele vai apresentar sinais de sufocamento, dilatação das pupilas, respiração ruidosa, tosse, cianose na face, nas extremidades e, em alguns casos, ele chega até a perder a consciência. Existe uma manobra de emergência, que é a manobra de Heimlich, que é utilizada e, nesse caso, a vítima, o paciente, nós ficamos atrás do paciente, vamos passar o braço em volta da sua cintura, vamos posicionar na região entre o apêndice xifoide e o umbigo, vamos fechar o punho e em cima nós vamos colocar a outra mão. Vamos fazer um movimento que vai ser para dentro, né, e para cima, de modo que vamos contrair, né, o diafragma e podendo levar esse paciente à tosse para expelir esse corpo estranho. Quando essa manobra é feita diversas vezes até que possa ser expelido. Em casos que o paciente se torna inconsciente e não expeliu o corpo estranho, nós temos que entrar com uma ressuscitação cardiovascular. Então, a asfixia ela se torna com uma gravidade considerada a partir do momento que esse paciente não vai conseguir promover a respiração pelas vias aéreas. Em relação aos problemas pulmonares, nós podemos falar da doença pulmonar obstrutiva crônica. Essa doença, ela é crônica, como o próprio nome diz, e ela diminui a capacidade de respiração. Ela tem uma característica tanto de bronquite crônica como de efisema pulmonar. Ela limita aquela passagem de ar pelas vias respiratórias nos pulmões, mas é principalmente durante a expiração. Então, normalmente o ar consegue entrar, mas ele vai ter mais dificuldade para liberar o CO2. E esse aprisionamento leva à destruição do tecido pulmonar, perda de elasticidade dos bronquíolos, os alvéolos podem colapsar, vai ter um acúmulo de muco também na região. Então, essa doença, como ela é uma doença crônica, ela também é uma doença progressiva. Tem aquela resposta inflamatória que permite a continuidade da doença e acontece quando o paciente é exposto muito a partículas de poeira tóxica, de minerais, carvão, fumaça, gases nocivos e o fumo. Então, o tabagismo é uma das grandes causas da DPOC. E essa obstrução das vias aéreas, ela é irreversível. Esses pacientes normalmente fazem uso de medicações, que são medicações corticoides, um uso crônico e pode levar à insuficiência da suprarrenal, que nós vamos comentar logo à frente. Uma suplementação de oxigênio, ela pode ser necessária nesse paciente
Porém, esse oxigênio ele tem que ser utilizado com certo controle, já que a dificuldade de expelir o CO2 ela é grande. Passando para os problemas renais, é importante lembrar que o rim ele tem funções muito importantes no organismo, como filtrar, reabsorver, excretar, manter equilíbrio hidroeletrolítico. E a insuficiência renal, ela vai ser aqueles danos nos glomérulos ou túbulos renais e vai fazer com que o rim não consiga excretar ureia, ácido úrico, fósforo, hidrogênio e também não consiga absorver substâncias como albumina, sódio, potássio, cálcio. E além das excreções e reabsorções, o rim também é responsável pela produção de hormônios como a eritropoetina, que vai estimular a produção dos glóbulos vermelhos, a renina, que faz parte do sistema renina-angiotensina-aldosterona, o calcitrol, que é a vitamina D ativa, que é importante para aumentar a quantidade de cálcio nos ossos, e todo comprometimento renal através da insuficiência, ele pode estar ocasionando uma anemia, um aumento da pressão arterial, uma osteoporose, pelo comprometimento na produção desses hormônios. Quando falamos da pressão arterial, é importante lembrar da relação entre o débito cardíaco, a frequência cardíaca e a resistência vascular periférica. Com isso, nós podemos entender que quando essa pressão ela está elevada, a pressão e a força com que esse sangue passa pelos vasos é maior. Desse modo, ao longo do tempo, nós vamos tendo alguns machucados, algumas lesões nessas paredes vasculares. E isso faz com que ele perca a elasticidade e até tenha um estreitamento. E isso ocasiona o maior valor da pressão arterial, além de favorecer o entupimento da região, podendo gerar um AVC, um infarto do miocárdio, entre outros problemas. É importante lembrar do sistema renina-angiotensina, que quando essa pressão está baixa, a renina vai ser liberada, ela vai atuar no angiotensinogênio, que é liberado pelo fígado, e vai gerar a angiotensina 1. No endotélio do pulmão, nós vamos ter a enzima ECA, que vai atuar na angiotensina 1 e vai transformar em angiotensina 2. E aí nós vamos ter uma vasoconstrição, uma maior reabsorção renal, uma reabsorção de sódio, fazendo com que a pressão arterial ela se eleve. E o inverso também ocorre quando nós temos o comprometimento na versão de hipertensão. O paciente, para se tratar, ele tem que estar com essa pressão arterial controlada. Esse controle da pressão arterial, ele deve ser proporcional. Normalmente eu não vou ter um paciente idoso hipertenso com uma pressão 12/8, mas sim uma pressão 13/7 ou até um 14/8/9 pode ser aceitável. Isso nós vamos ver na classificação do ASA dos pacientes mais para o final da aula. Então, a pressão arterial ela tem que também estar estabilizada. Esse controle através de medicamentos, ele permite essa estabilização da pressão. Esse paciente normalmente faz acompanhamento no postinho, passa lá, afere a pressão diariamente, semanalmente, e ele consegue ter uma manutenção com a terapia medicamentosa. Em alguns casos, essa terapia medicamentosa precisa ser alterada ou complementada para o paciente ter o equilíbrio da pressão arterial. Então, é importante também evitar aquela alteração postural muito abrupta em pacientes que vão usar esses vasodilatadores.
Lembrar sempre que o paciente vai usar um medicamento normalmente quando ele é hipertenso, e que essa hipertensão pode vir associada com outras doenças. Finalizando o distúrbios renais, nós vamos passar para os problemas hepáticos, onde nós vamos falar do fígado em geral, com os riscos de hepatite e cirrose e insuficiência hepática. Quando nós falamos, então, do fígado, nós precisamos lembrar que ele é um órgão de grande importância para o funcionamento do nosso organismo, porque ele tem uma produção de inúmeros fatores. Então, a insuficiência hepática, ela acarreta distúrbios inúmeros, já que o fígado ele produz fatores de coagulação, atua na digestão de gordura que fica armazenada na vesícula, ele faz a síntese de colesterol, ele acaba convertendo amônia em ureia, ele faz a síntese de prototrombina, de fibrinogênio, ele acaba destruindo as hemácias, ele faz a síntese de angiotensinogênio. Então, a produção de tudo isso, diante de uma inflamação como uma hepatite ou de uma cirrose, é totalmente afetada. Quando eu falo de hepatite, as hepatites mais incidentes para nós vão ser a B e a C. A hepatite B nós temos a vacina e a hepatite C nós não temos vacina. A hepatite B e a C elas têm o meio de transmissão bem semelhante através do relação sexual, contágio com instrumentos ou regiões contaminadas com o sangue. Essa hepatite, ela gera uma inflamação nos hepatócitos e essa inflamação, ela acaba sendo percebida mais para frente, ela não acaba sendo tratada inicialmente. E com isso, ela se torna mais crônica e o reparo do fígado em relação a essa inflamação é através de fibrose, de uma produção, como a inflamação é crônica, as células tentam se regenerar, até que chega uma hora que isso vira uma fibrose. Quando eu tenho fibrose, eu vou ter a cirrose. Essa cirrose, em certas regiões, deixam essas regiões sem produzir a sua função, né, sem fazer a sua função. A cirrose ou a hepatite também podem ocasionar um câncer hepático e esse câncer também ocorre pela tentativa de regeneração. Então, a tentativa ela é tão persistente que acaba produzindo células até essas células se tornarem alteradas e cancerígenas. Então, uma coisa que nós podemos lembrar em pacientes com distúrbios hepáticos é que existem dois anestésicos, a articaína e a prilocaína, que além do metabolismo no fígado, eles têm metabolismo em outros lugares. A prilocaína ela metaboliza no pulmão e no fígado e a articaína no plasma e no fígado. Então eu posso usar desses dois anestésicos quando esse paciente tem algum comprometimento hepático. Falando dos distúrbios endócrinos, nós vamos comentar sobre a insuficiência da adrenal ou suprarrenal, as diabetes, o hipertireoidismo e o hipotireoidismo. Em relação às glândulas adrenais ou suprarrenais, é importante lembrar que elas são localizadas sobre os rins, elas são formadas pelo córtex e pela medula. A medula vai secretar as catecolaminas, como adrenalina e noradrenalina. E o córtex vai produzir os hormônios esteroidais, glicocorticoides, mineralocorticoides, andrógenos, sendo o cortisol o mais importante glicocorticoide produzido.
que é aquele hormônio que faz com que o organismo se adapte ao estresse. E quando tem uma hiperprodução desse cortisol, nós, nós temos uma doença chamada síndrome de Cushing. Essa síndrome ela é uma desordem endócrina, né? E tem alguns sintomas como principais o aumento de peso daquele paciente, a gordura que se deposita no tronco e do pescoço, entre outros comprometimentos sistêmicos. Como temos a hiperprodução, também temos a hipoprodução, que leva a uma doença de Addison quando ela for primária. E essa doença de Addison, ela causa uma atrofia, né? A hipoprodução causa uma atrofia na glândula suprarrenal e quando esse paciente ele é submetido a algum estresse, ele não consegue ter aquela resposta necessária, aquela produção necessária de hormônios. Então, pode levar esse paciente a uma cistolia e a óbito. Então, alguns casos, como tratamentos cirúrgicos, esses pacientes recebem uma complementação quando eles fazem um uso crônico da medicação, dos corticoides, eles também acabam tendo uma supressão da produção pela glândula suprarrenal. E também é necessário a suplementação. Mas isso tudo nós vamos entrar em contato com o médico do paciente e ver sobre a necessidade. Uma vez que essa suplementação ela se torna controversa em algumas doenças ou condições sistêmicas. Em relação às diabetes mellitus, existem dois tipos. O tipo 1, que é aquele tipo que tem uma destruição das células betas do pâncreas, que são as produtoras da insulina, e o tipo 2, que são graus de diminuição e secreção ou resistência à insulina. A insulina ela vai ajudar no controle da glicemia, na presença dessa glicemia dentro da célula, para diminuir aquela glicemia que fica circulante no sangue. Quando o paciente ele é diabético, é importante lembrar que essa diabetes vai alterar a flora bucal do paciente, vai favorecer a infecção ou inflamações nas regiões gengivais também, leva à sensação de boca seca, incidência maior de cáries e halitose. Para o atendimento de um paciente, nós podemos fazer aquela aferição da glicemia, né, no momento do atendimento. Em alguns pacientes, nós também recomendamos o exame da hemoglobina glicada, principalmente quando são aqueles pacientes que têm uma glicemia mais alterada na consulta, no retorno também. Então, nós pedimos a hemoglobina glicada, que é uma fração da hemoglobina que se liga à glicose durante o período de vida das hemácias, em torno de 90 dias. Então, esse exame de hemoglobina glicada mostra para gente uma média das concentrações de hemoglobina no sangue nesse período. Então, favorece a ver se aquele paciente ele já estava estabilizado, não estava estabilizado. Algumas ocorrências, como a hipoglicemia e a hiperglicemia, podem ocorrer. As mais comuns são as hipoglicemias, onde o paciente sente palpitações, tremores, ansiedade, começa a suar frio, fome excessiva, formigamento ao redor da boca, formigamento do corpo, acaba até perdendo a consciência. No caso da hiperglicemia, esse paciente vai ter aquele nível alterado de glicose no sangue e vai ter uma maior micção, uma dor de cabeça, o aumento da fadiga, da sede.
Então, quando esse paciente ele está sendo atendido odontologicamente, é importante essa aferição da glicose anterior para ver se ele está propenso a entrar numa hipoglicemia, se ele está com uma glicose alterada ou controlada. Quando a glândula hipófise libera o TSH, a tireoide vai produzir os hormônios T3 e T4. Esses hormônios, eles são responsáveis por todo o metabolismo basal do organismo. Quando eu tenho uma hiperprodução desses hormônios, a glândula é hiperativada, esses hormônios vão acelerar esse metabolismo. Então, é um paciente magro, um paciente que tem sensação de calor, que ele tem taquicardia, ele tem cansaço, fadiga, essa perda de peso, né? Ela ocorre, como eu já falei. Ele, quando mulher, tem uma irregularidade menstrual. E esses sintomas, eles vão acometer o funcionamento como um todo do organismo do paciente. Então, o adiamento do tratamento até o controle, que é medicamentoso na maioria dos casos, é o ideal. Os hormônios da tireoide, o T3 e T4, eles ajudam a manter a pressão sanguínea, o ritmo cardíaco, o tônus muscular, funções sexuais. Eles influenciam na oferta e consumo de oxigênio pelos órgãos, vão intensificar a respiração celular, liberam calor no organismo. Então, a hipoprodução também do T3 e T4 acarreta alguns sintomas, como ganho de peso, edema, cefaleia, pele seca, cabelos e unhas quebradiças. Na realidade, é o inverso do hipertireoidismo. E o tratamento odontológico, ele vai ter a mesma sequência. O paciente precisa estar equilibrado, estabilizado para fazer o tratamento odontológico. E isso é possível acompanhar através de exame laboratorial ou com o próprio paciente ou com o médico dele. Em relação às coagulopatias agora, nós podemos falar das hereditárias e também vamos falar da terapêutica anticoagulante, que é muito interessante para a área cirúrgica. As coagulopatias hereditárias mais predisponentes são a hemofilia e a doença de von Willebrand. Normalmente, o paciente que tem essas doenças, para ser atendido, ele vai agendar e vai receber o fator ausente, né, da coagulação dele antes. São pacientes que a cirurgia deve ser o menos traumática possível, ter uma boa sutura, evitar o uso de medicação como a aspirina. O teste de coagulação pode ser feito para avaliar o paciente antes do procedimento cirúrgico. E quando nós falamos dos anticoagulantes, nós temos algumas opções novas ou mais recentes, que é a dabigatrana, a rivaroxabana e a apixabana. Esses mais recentes, eles têm um efeito colateral menor e eles inibem alguns fatores mais específicos da coagulação, como o fator XA e a trombina, né? Já a varfarina, ela é bastante utilizada, só que ela tem muito efeito colateral, na realidade é muita interação medicamentosa. Então, é necessário, antes da prescrição de qualquer medicamento, estar olhando se ele tem interação ou não com a varfarina. E como a varfarina ela vai atuar lá na vitamina K e nos seus dependentes, é um anticoagulante que nós devemos pedir um exame antes de estar fazendo a intervenção cirúrgica.
Também nós vamos ter a aspirina, só que a aspirina ela não é um anticoagulante, sim um antiagregante plaquetário. Normalmente, antes de procedimentos, nós não pedimos para o médico fazer a suspensão da aspirina. A suspensão do medicamento ela é feita não por nós, mas sim pelo médico através de uma solicitação cirúrgica, da avaliação cirúrgica. Alguns casos não é possível a suspensão porque o risco de um trombo, de um AVC, do infarto, ele se torna maior do que o risco de ter uma hemorragia com a suspensão da medicação. Então, nós temos um exame que nós chamamos de INR, que é a instrução normativa, né? E esse exame, nós solicitamos para o paciente fazer antes do atendimento, né? Normalmente até 72 horas antes, e ele vai nos dar um número em torno de 1 a 5. Esse 1 a 5, quanto mais próximo, mais baixo esse número, menor risco o paciente vai ter de ter uma hemorragia. Quanto maior o número, maior o risco. E como que nós vamos avaliar além disso? Nós podemos relacionar esse número do INR com o procedimento cirúrgico. Se esse procedimento cirúrgico ele for um procedimento simples, pouco traumático, podemos estar fazendo com um INR em torno de 3, 3,5. Já quando é um procedimento mais invasivo, com muita abrangência ou muito comprometimento ósseo, talvez seja melhor reavaliar ou conversar com um médico. Em relação aos distúrbios neurológicos, vamos conversar sobre a síncope, a convulsão e a hipotensão postural. A síncope, ela pode ser de origem psicogênica ou não psicogênica. A psicogênica é o medo, a ansiedade, o estresse, a dor, a visão de instrumentos ou de sangue, de anestesia. Já a não psicogênica pode ser muito tempo em pé, que diminui o fluxo sanguíneo cerebral, fome, ambientes muito lotados, muito quentes. E nós temos uma fase anterior à síncope que o paciente começa a relatar calor na face, no pescoço, fica com aquela aparência branca, molhado, né, suando frio, e pode ter náuseas, a frequência cardíaca ela pode aumentar, a pupila dilata, a visão fica turva, até a ocorrência da síncope. Quando essa síncope ocorre, esse paciente ele vai ficar inconsciente, mas isso é retornável logo e é normalizado em torno de 5 minutos mais ou menos. Esse paciente vai ficar deitado, vamos colocá-lo ou numa posição horizontal com a altura do corpo, né, igualitária, ou numa posição que se chama de Trendelenburg, que são as pernas numa altura superior ao restante do corpo, tudo isso para tentar equilibrar, aumentar a oxigenação cerebral. Não é ideal já voltar ao atendimento desse paciente, porque ele pode ter uma outra síncope, né, recorrente. Então, é ideal que ele se recupere bem antes do atendimento odontológico. É interessante evitar a progressão, né, para não ter uma parada cardiorrespiratória nesse paciente. Então, a partir do momento que já identificou o que está acontecendo, já parar, já dar uma atenção para esse paciente. A convulsão, ela é uma manifestação de um fenômeno eletrofisiológico anormal, temporário, que vai ocorrer no cérebro.
vai ter uma descarga bioenergética que vai resultar numa sincronização, numa falta de sincronização anormal ou falta de sincronização daquela atividade elétrica neuronal. E essas alterações vão refletir na tonicidade muscular, naqueles movimentos involuntários, né, da musculatura, onde são geradas contrações. Esses movimentos são desordenados, podemos ter também desvio dos olhos, tremores, alteração do estado mental do paciente. E isso é passageiro, pode ser também desencadeada por uma falta de glicose, né, por uma hipoglicemia. E quando o paciente ele tem repetidas vezes ou recorrentes, nós podemos pensar em um caso de epilepsia. Quando o paciente está tendo convulsão, nós não temos muito o que fazer. Temos que colocá-lo num ambiente que ele não se machuque e tentar manter ele seguro em relação a se machucar. Nós não devemos ficar segurando ou qualquer coisa do tipo. Esperar essa convulsão passar e observar se esse paciente está consciente e bem. A hipotensão postural ela ocorre em pacientes diabéticos, hipertensos, com insuficiência cardíaca, em pessoas que estão muito tempo sem se alimentar, pessoas que ficaram tempo prolongado deitado, paciente de idade avançada, aqueles pacientes que tomam medicamentos como antihipertensivos, diuréticos, opioides. Essa hipotensão postural, ela, ela não tem, ela diminui, né, o efeito desses medicamentos para a hipotensão postural diminui a habilidade de manter a pressão arterial, levando a essa hipotensão. O importante, então, é levantar esse paciente quando ele está deitado, encostado na cadeira odontológica, de modo que ele vá ficando sentado e depois se levante aos poucos. Isso ajuda a não ter essa hipotensão, ele não se machucar, não cair e se machucar. O tabagismo ele é uma doença na qual a pessoa ela tem aquela dependência à nicotina. O cigarro ele tem mais de 4.000 substâncias, sendo várias cancerígenas e outras causadoras de dependência. Ele vai prejudicar o endotélio, esse sangue ele se torna mais viscoso, ele eleva o nível do fator de von Willebrand, tudo isso promovendo uma maior adesão plaquetária, levando a uma arteriosclerose. E, além de tudo isso, ele também prejudica a capacidade de lesar aquele trombo. Então, o tabagismo ele é muito comprometedor no que diz respeito às doenças cardíacas, pulmonares e até mesmo o AVC, né, o AVE. Essa pessoa que fuma, ela é dependente, então ela tem dificuldade em largar a dependência química. Ela precisa de um tratamento, acompanhamento para que isso seja possível de ser feito. E muitas vezes, mesmo com esse acompanhamento e tratamento, isso é difícil. O paciente que fuma, normalmente ele não consegue parar de fumar dias antes ou dias depois para o procedimento odontológico. Esse paciente ele fuma mesmo no pós-operatório, o que acarreta complicações. Podemos ter infecções, deiscências de sutura e várias complicações quando esse paciente é tabagista e permanece fumando. Existe uma classificação do estado físico do paciente que foi desenvolvida pela Sociedade Americana de Anestesiologia e que nós usamos.
Essa classificação, ela é chamada de ASA, e o paciente ASA 1 é aquele paciente normal, ele é saudável, ele não tem nenhum distúrbio fisiológico, bioquímico ou psiquiátrico. Já o paciente ASA 2, ele tem doença sistêmica, porém moderada. Alguns fatores de risco, como obeso, tabagismo, etilismo, desculpa. Já o ASA 3, ele tem uma doença sistêmica que é mais severa e que limita as atividades, mas não o torna incapacitante. Já o ASA 4, o paciente vai ter uma doença também severa, porém ela é incapacitante, ela gera uma ameaça à vida desse paciente. O ASA 5 é aquele paciente que ele não se espera a sobrevivência dele, né? Então nós não vamos intervir, obviamente, e muito menos no paciente ASA 6. Então, o risco cirúrgico desse paciente ASA 1, ele se torna menor. Pelo paciente ser saudável, então, nenhuma ansiedade, ele vai tolerar bem aquele estresse. Então, a melhor classificação de paciente para se atender é o paciente ASA 1. O paciente ASA 2, ele já tem um grau maior de ansiedade, que já vai dar uma modificada naquele plano de tratamento. Nós precisamos fazer um tratamento para reduzir essa ansiedade inicialmente. Ele é saudável, mas como ele é um paciente mais ansioso, ele pode ser um paciente idoso, ele pode ser uma gestante, a pressão arterial dele ela vai estar lá entre 140 e 150 milímetros de mercúrio por 90 a 95. Ele pode ser diabético, tipo 2, é compensado. Ele vai ter desordens, quando tiver desordens convulsivas, são desordens controladas medicamentosamente. Se for um paciente asmático, ele também vai ser aquele paciente que está estabilizado, que está descontrolado. Diante disso, nós conseguimos ver que o paciente ASA 3 já é um paciente que tem um nível alterado, um nível superior de estresse em relação ao paciente ASA 2. Ele já vai ter doenças sistêmicas que são mais severas, como uma angina, já teve um infarto, um AVC, insuficiência cardíaca, problema pulmonar, diabético insulino dependente, enfim, os problemas dele eles se tornam mais severos do que o paciente ASA 2. Quando nós falamos de paciente ASA 4, nós pensamos que é um paciente que nós temos que trazer ele para um paciente ASA 3 antes de fazer o atendimento odontológico, porque é um paciente com uma maior instabilidade dos problemas sistêmicos. E esse paciente que é instável, já comentamos que nós não devemos e não podemos atender. O nosso atendimento, ele é feito naqueles pacientes que estão com os seus problemas sistêmicos estabilizados, porque as consequências para esse paciente, elas podem ser graves, gravíssimas até. Então, o ideal é atender até aquele paciente ASA 3, quando ASA 4 tentar deixar esse paciente estabilizado em concomitante com o médico, né, ou em conjunto com o médico, para esse paciente se tornar enquadrado no ASA 3. O paciente ASA 5 e ASA 6 não tem nenhuma propensão de tratamento. Então, o que tinha para ser falado para vocês? Era isso sobre essa avaliação, né, pré-atendimento do paciente. Esses são alguns livros indicados para leitura e para o estudo dessa aula. Eu estou disponível através de e-mail ou através de qualquer outro contato virtual para esclarecer dúvidas
conversar com vocês quando vocês quiserem. Muito obrigada e espero que vocês entendam tudo que foi falado aqui.